Olá, eu sou o Zé Mário Ferrarini e hoje eu vou falar um pouco sobre a jornada humana na Terra. Ou seja, eu vou contar a história dos 22 arcanos maiores do tarô. Tá legal? Então, o que significa isso? A gente sabe que independente de qual projeto da sua vida, em qual campo for, seja no campo emocional, seja no campo espiritual, seja no campo material, tá? Sempre existe um passo a passo. Ou seja, quando você tem uma ideia, um princípio, você está construindo um campo fértil, certo? Você está atuando como um útero para esse projeto. Então é exatamente essa a vibração da carta número 0, da carta do louco. Ou seja, um princípio, uma ideia. Então, todo projeto que é iniciado, às vezes a gente não sabe bem onde está pisando, com quem está lidando, tá? Às vezes a gente é taxado de louco, como ingênuo, mas ao mesmo tempo tem uma força muito grande, não tem medo de dar cara a tapa, tá legal? Então você começa a semear, a cultivar essas ideias. Até que um momento da história, a evolução vai fazer com que você tenha que executar, ou seja, colocar a mão na massa. Então, a carta número 1 do mago é aquela que canaliza, aquela que executa, que pega todas as informações divinas de cima e traz aqui para baixo, para a terra, tá? Então é uma carta de canalização, de execução, de pôr a mão na massa. Depois que você executa, é um momento de você reavaliar para ver se esse projeto realmente satisfaz com os seus desejos, com as suas verdades interiores, que você se conecte com aquela parte mais sombria sua, para que você entre em intuição, para que você olhe tudo de outra perspectiva e vê o quanto que esse projeto realmente te satisfaz como alma. Para só assim você então prosperar com esse projeto, para que a carta 3 da Imperatriz traga então a germinação, os frutos, a maternidade, tá? Faça com que essa criança surja, com que esse projeto dê frutos. Em um outro momento, você tem que se conectar então com o polo masculino, ou seja, com a carta 4 do Imperador. Ou seja, determinar melhor as regras, saber impor os seus limites, saber como se comportar, como proteger aquilo que é seu. E só assim, nesse momento, você então consegue atingir uma expansão espiritual, ou seja, reorganizando, seguindo aquilo que é tradicional, seguindo a hierarquia, seguindo a lógica, tá? Então, até esse momento do tarô, até a carta número 5, é muito bacana, porque você tem então, o princípio da ideia, você tem a carta número 1 fazendo conexão com o plano superior, você tem a carta número 2 fazendo a conexão com o plano inferior, você tem a carta número 3 representando a mãe, te dando o princípio da base, você tem a carta número 4 te dando a outra base, o polo masculino, te trazendo um pai, para que a carta número 5 do Papa, a espiritualidade, te circunde e para que aí sim você se autoconheça e possa então se projetar em uma outra pessoa, tá? Em um outro plano, em uma outra proposta, em uma sociedade, que é o que fala a carta número 6. Junto com essa carta de buscar algo que preencha a sua alma, que te complete, essa carta traz dúvidas, tá? Porque é claro que tudo aquilo que é muito intenso, a gente sempre vai se questionar, ou da gente ou duvidar do outro. Após eliminar essa dúvida, a gente evolui para a carta número 7, a carta do carro, ou seja, não há mais dúvida, então execute, faça, tá certo? De uma vez por toda você faça e siga o seu caminho, só cuidado apenas para que você não passe por cima dos seus princípios, não atropele os outros. Depois que você chegar no seu ponto, você então deve reavaliar e ter a paciência, a constância, o dia a dia, matar um leão por dia, encarar os seus demônios interiores, conseguir controlar os seus impulsos, para que então você entre novamente em um momento de introspecção e paralisação, para que você só dê o próximo passo quando você tiver certeza daquilo que você quer.
Então, a carta número 9 do Eremita é um convite a olhar a sua luz interior, paralisar por completo, não dar nenhum passo adiante sem antes ter muita certeza. Tá certo? É um momento de elevação espiritual muito forte, de altruísmo muito forte, de olhar para o outro muito forte, para que você se fortaleça e esteja disposto a mudanças. Então, a carta número 10, a Roda da Fortuna, ela indica uma mudança. Eu não sei qual, eu não sei se vai mudar para bem, se vai mudar para mal, mas às vezes quem está em cima cai, às vezes quem está lá embaixo sobe, tá? Algo vai mudar, eu não sei o que. Por isso que até esse momento da história foi de autofortalecimento, para que você esteja preparado para os intempéries da vida, para as mudanças aleatórias que a vida traz e que às vezes nem depende de você. E então você vai passar por um processo de justiça, ou seja, que você vai começar a colher aquilo que você plantou, tá legal? Então, se você andou direito, se você caminhou direitinho, aprendeu todas as lições das outras cartas anteriores, perfeito. A tendência é que você colha frutos. Agora, pode ser que não seja tão positivo, então é uma carta que vem ser bem preto no branco, que a gente diz, né? E em algumas dessas situações, você até pode se autocondenar, você pode se enforcar, se pendurar, tá certo? Ou seja, a carta número 12 do enforcado, ela representa aquele momento que parece que nada dá certo da sua vida, que você está paralisado, que você não tem por onde buscar ajuda, não tem por onde sair, tá? Mas enquanto... E muitas dessas vezes você mesmo se colocou nessa situação, tá? Porque a jornada aqui é sua, tá? Então, o que acontece se você está parado, se não tem mais o que fazer? Pensa, desenvolve o seu psique, desenvolve o seu lado espiritual, sabe? Reabastece o seu campo emocional. Então, essa carta ela convida para que você faça um sacrifício voluntário, ou seja, que você doe algo maior seu para um projeto que é mais importante ali na frente, tá? Para que você então possa, a partir desse sacrifício, matar aquele velho eu, tá? Para que você possa transformar aquelas coisas que antes eram negativas e nocivas para você, para que você possa colher coisas boas. Então a carta da morte, muitas vezes ela envolve dor, sim, porque é uma transformação, é uma passagem, você está mudando de um estágio para o outro, para que você seja acolhido, para que você seja recebido pelo sol, pelas crianças, pela prosperidade. Mas aqui mostra um término, um encerramento. E assim como toda a morte, após esse período é necessário um luto. E é exatamente o que a carta 14 da temperança mostra. Ou seja, é necessário um luto, uma paralisação, para que você pare e tenha um tempo para você digerir todos os acontecimentos. Tá? Então ela pede um pé na água, um pé na terra, ou seja, um equilíbrio entre o seu campo material e o seu campo emocional, para que você não apresse demais o tempo, para que você respeite o tempo da natureza, para que você respeite o tempo que as coisas são e curta o seu sentimento, curta esse momento, tá legal? Para que você se fortaleça e se conecte com o campo espiritual. Durante esse momento, é muito comum que a gente se sinta vulnerável. E é exatamente por isso que a carta número 15 do diabo é a próxima, tá? Porque quando a gente está em um momento vulnerável, é muito comum com que o diabinho apareça querendo trazer pra gente que a gente apresse esse tempo ou que a gente... já que eu fiz tal coisa errada, agora que eu vou errar por completo, né? Então o diabo ele vem às vezes trazer essas provocações, tá? E o que eu gosto muito de trazer para essa carta é para a gente olhar o quanto que a gente se auto-manipula, o quanto que a gente manipula os outros para eles se comportarem da forma como a gente quer que o outro se comporte, né? Então o diabo ele é muito presente na nossa vida e é às vezes uma carta muito mal compreendida dentro do deck do tarô, tá? O que eu gosto de falar aqui é assim, que as provocações na realidade elas são oportunidades de mudança. Então, quando você entender que o diabo é uma oportunidade, aí sim você está disposto a fazer a casa cair, ou seja,
a carta 16, a carta da torre, que é literalmente matar aquilo que é velho, para que você tenha então a oportunidade de começar do zero, reconstruir a base do zero. Esse momento aqui, todas as máscaras vão cair, todas as armas vão cair, todas as armaduras vão cair, tá certo? Para que você possa ficar completamente nu, perdido, puro, sincero, tá certo? Que é a vibração da carta 17 da estrela, que ela mostra então uma mulher nua, com os chakras super elevados, com a intuição, com a percepção. Ela está derramando então essa água dentro do campo emocional e do campo material, ou seja, ela está se libertando, tá, daquela água parada. Ela está abrindo a caixa de Pandora, está saindo todas as verdades. Ela está se reconectando, se reconhecendo. Então, nesse momento de reconexão, é importante que você olhe novamente para o seu polo feminino e para o seu polo masculino, para que você possa se autoavaliar. Por isso que a carta 18 é o convite a olhar para a mulher de novo, para a lua, ou seja, aquela carta, olhar para aqueles detalhes que a gente passa a vida inteira varrendo para baixo do tapete ou sempre arranjando uma desculpinha para não olhar, sabe? Esse é o momento de você, o que eu gosto de brincar é falar que é varrer a quina, assim, sabe? Limpar os detalhes, fazer a faxina de uma forma perfeita, limpando todos os cantinhos, porque sempre a gente vai fazer questão de deixar uma sujeirinha em algum cantinho, tá? E a carta da lua, então, ela vem trazer pra gente o convite da gente parar de esconder essas coisas, né? Que à noite todo gato é pardo, né? Então, às vezes, isso ofusca um pouco a nossa vista. Para que você possa despertar no dia seguinte e entrar na vibração do sol. Ou seja, olhar para um momento que possa te trazer clareza. Você limpou durante a noite e agora você esperou o dia amanhecer para que você veja se realmente aquela casa está em ordem, está limpa, adequadamente limpa, tá? Para que você possa então trazer nutrientes e germinar. Mais uma vez, uma carta que fala de receber boas notícias, de maternidade, tá? De gestação, de projetos novos surgindo, de emergir coisas positivas, tá? Para que você então possa entrar na vibração da carta 20, a carta do julgamento, que é o quê? É você se auto-julgar, você olhar para trás e ver se a sua história valeu a pena, você olhar e ver se você aprendeu a se conectar com o polo superior, com o polo inferior, com a mãe, com o pai, com a espiritualidade, com o outro, se você executou, se você parou para reavaliar, se você está preparado pela aleatoriedade da vida. Enfim, toda a jornada até esse momento você precisa reavaliar e trazer de volta aquelas questões antigas que às vezes estão escondidas, tá? Por isso que é um julgamento. O que eu gosto de trazer nessa carta é que é um momento que o rio se encerra no mar, né? Então imagina o medo do rio em chegar no mar. Tudo é diferente, né? A água está diferente, a fauna é diferente, a flora é diferente, o fluxo de água é diferente. Então a gente não se reconhece nesse momento. E é muito importante a gente se fortalecer dentro dessa carta para que possa expandir e mudar e ir além. Deixar de ser um rio e se tornar parte do mar, executar algo mais grandioso, tá? Ou seja, ir além é uma carta de expansão, para que você, quando você se tornar mar, quando você deixar de ser rio e se tornar mar, você possa voltar a se sentir, então, um louco e recomeçar novamente o ciclo. Essa é a história da humanidade de uma forma muito simples. Por isso que todo mundo passa por esses pontos em algum momento e por isso que a gente tem tanta empatia um pelo outro, porque a gente consegue se ajudar
Não que eu tenha passado pela mesma coisa, mas eu conheço essa vibração. Então as coisas ela tem o passo 1, 2, 3 e 4. E é assim que deve ser. E é por isso que o tarô ele atua como um guia, para que a gente tenha o discernimento de saber aonde eu estou dentro de cada campo da minha vida e qual é o próximo passo, para que eu, às vezes nesse mundo agitado, rápido, que exige demais de mim, eu possa saber me situar. Tá certo? O recado de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais, gente!